Olá, eu sou a Teresa Amar Ribeiro e está a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Todos os sábados lançamos um episódio que explora um tema económico em destaque durante a semana. Neste episódio falamos da subida dos preços em 2024. Passamos pela energia, alimentos, transportes ou rendas. Apesar de o Banco de Portugal esperar uma descida da inflação para 2,9% no ano 2024, que se aproxima, os preços vão subir e em vários setores sobem acima do valor da inflação. Hoje falamos dos aumentos de preços que já damos como certos e muitos deles entram em vigor já no primeiro dia do ano. Mas com o passar de 2024, a conjuntura económica poderá trazer novos aumentos que não esperávamos. Para falar sobre este tema, convidamos o jornalista Miguel Prado, da secção da Economia do Expresso, que se junta a nós à distância. Olá, Miguel. Obrigada por teres vindo. Olá, Teresa. Já visitou hoje o BPI Expresso Imobiliário? Agora pode calcular o valor da sua propriedade e guardar a documentação da sua casa e do recheio numa nova área pessoal única no mercado. E ainda ficar a saber quanto pode pagar por uma casa, localizá-la com uma pesquisa por polígonos e conhecer as soluções de crédito habitação BPI. bpiexpressoimobiliario.pt. Quem compra e quem vende na mesma página. Antes de começarmos a nossa conversa, vamos ouvir Natália Nunes, coordenadora do Gabinete de Proteção Financeira da DECO, Associação de Defesa do Consumidor, em entrevista à SIC Notícias. Nós todos os anos estamos, de certa forma, nós consumidores habituados a sofrer no início de cada ano o aumento dos serviços que têm um peso significativo nos nossos orçamentos. Eventualmente vamos ter também um aumento dos nossos rendimentos, mas esse aumento dos rendimentos nós já sabemos que vão ser absorvidos depois por todos os aumentos que existem da generalidade dos produtos e dos serviços. E não nos podemos deixar, digamos assim, influenciar muito pela descida da inflação, pela eventual manutenção ou até descida dos juros no que concerne ao crédito à habitação, porque isso ainda não significa que não venham aí tempos difíceis. Miguel, os setores onde se tem notado uma maior pressão dos preços, não só pelos consumidores, mas também por produtores, são a energia e os bens alimentares. Comecemos pela energia, que é a tua área. O que é que vai aumentar em 2024? Bem, na energia tivemos até em 2023, portanto neste ano que agora termina, uma tendência distinta, ou seja, para contextualizar, houve uma descida dos preços de alguns produtos energéticos que jogou a favor dos consumidores em relação ao ano anterior. Agora é um facto que aquilo que se perspectiva para 2024 na energia é uma correção desses valores. Por exemplo, nas tarifas reguladas de eletricidade haverá uma subida de 3,7%, e quanto aos consumidores ou às famílias que estão no mercado liberalizado, e que são a maioria, vale a pena dizer, os preços estão dependentes das práticas de cada comercializador, sendo certo que há uma pressão adicional já a partir de janeiro relacionada com as tarifas de acesso às redes, que são uma componente da fatura de eletricidade. Para essas tarifas de acesso às redes vão ter um agravamento de dezembro para janeiro da ordem dos 5 cêntimos por quilowatt-hora. Depois, como é que isso se refletirá nos preços finais que os consumidores domésticos pagam pela parte fixa da fatura, o termo de potência, e pela parte da energia, depende das condições contratuais de cada fornecedor. Mas, pelo menos na eletricidade, há um fator de pressão sobre os preços para já a partir de janeiro. Depois, ainda na energia, há outros produtos energéticos, claro. O gás natural, por exemplo, que se perspectiva que tenha uma estabilidade de preços ao longo dos próximos meses, até porque o preço da matéria-prima, do combustível, tem estado também bastante estável nos últimos tempos. E em relação aos combustíveis rodoviários, a gasolina e o gasóleo, será a volatilidade que conhecemos, com atualizações semanais de preços, sendo um bocadinho difícil perspectivar
se em termos médios no próximo ano pagaremos mais ou menos do que pela gasolina e pelo gasóleo do que neste ano. E quanto aos preços dos alimentos, o IVA zero termina já a 4 de janeiro, mas mesmo agora com a isenção em vigor, o cabaz de produtos com o IVA zero da DECO está a 6 euros mais caro do que estava em janeiro. Pergunto se o fim desta medida do IVA zero vai fazer automaticamente os preços a aumentar. Teoricamente sim, ou seja, a partir de um dia para o outro, a partir do momento em que o imposto aplicável a um mesmo produto aumenta, é expectável que o consumidor pague também esse acréscimo. E aquilo que devemos observar é que não se perspectiva nos custos da cadeia de abastecimento desses produtos essenciais, não se perspectiva que haja uma desinflação ou uma redução de custos, ou seja, perspectiva-se que haja uma inflação mais ligeira no próximo ano do que houve em 2023, mas isso não significa que os custos baixem, significa que os custos aumentam, mas é menos do que este ano. E por isso, se não houver um desagravamento de custos nessa cadeia de abastecimento, teoricamente também os preços dos produtos que encontramos nos supermercados acabarão por subir, quer pelo fim do IVA zero, quer porque continua a haver essa pressão a montante. Sim, janeiro também é conhecido, digamos assim, pela atualização dos preços, portanto ainda vamos ter mais essa parcela a mexer aqui nos preços dos bens essenciais. E a água, Miguel, já falámos da luz, da energia, a água também vai subir? Pois, infelizmente sim, não é? São várias subidas a somar, mas o regulador das águas e dos resíduos propôs aumentos de pelo menos 3,3% às entidades que distribuem água aos municípios. Depois caberá aos municípios ou às empresas que fazem a gestão em cada município ou em cada região aplicar ou repercutir nos clientes esse aumento, ou acomodar eventualmente uma parte desse encargo. No passado já houve municípios que decidiram não aumentar os preços aos municípios, ficando eles com um encargo adicional. Mas o que se perspectiva é, de facto, que haja um aumento dos preços da água a nível nacional, mas com a nota de que a variação de preços dependerá muito de município para município e de região para região. Seguimos com este episódio não muito animador para a carteira dos consumidores, mas sabemos também que as telecomunicações já anunciaram aumentos. De que ordem, Miguel? A partir daquilo que as principais operadoras comunicam aos clientes é que atualizarão os seus preços no início do próximo ano em linha com a inflação de 2023. Ora, esta sexta-feira o INE estimou que o valor médio da inflação deste ano terá sido de 4,3% e, portanto, será por aí, por esse dessa valor. magnitude o aumento expectável nos preços das telecomunicações. Este ano ficou também muito marcado por causa do caos nos hospitais, nomeadamente nas urgências, e vemos nos últimos dias, por causa dos aumentos da gripe A, também esse aperto. Na saúde há preços que também vão aumentar? É expectável que haja uma atualização em alta dos prémios dos seguros de saúde, refletindo também a subida de custos dos fornecedores e dos prestadores de serviços nesta área. E nas últimas semanas um estudo da ONU indicava que as empresas estavam a contar gastar mais 10% com seguros de saúde para os seus funcionários no próximo ano, mas de facto os preços a praticar ou a cobrar aos utentes no próximo ano dependerão muito de entidade para entidade. Mas isto acontece por causa da corrida aos hospitais privados derivada ao caos das urgências nos hospitais públicos? Bom, tem havido nos últimos anos um crescimento da procura dos portugueses por seguros de saúde e pela saúde privada. A saúde privada tem crescido e nós temos visto todos os meses, praticamente,
grupos privados de saúde a anunciar expansões e aquisições de mais clínicas ou construção de mais unidades de saúde portanto, essa maior procura reflete-se e refletir-se-á também nos custos que os utentes terão de pagar pela saúde, neste caso saúde privada. Claro. Portanto, é importante notar que o contexto inflacionista que vivemos, e todo este episódio temos estado a falar de subidas nas mais diversas áreas, todo esse contexto inflacionista pressiona as atividades económicas em geral, e a saúde também é uma atividade económica, tem salários para pagar, tem fornecedores que efetivamente também têm custos mais altos e, portanto, cobram mais pelos equipamentos, pelos meios de diagnóstico, etc. E, portanto, por essa via também não é surpreendente que a nossa fatura com a saúde acabe também por aumentar. Nos transportes também vamos ter aumentos e, para quem anda de carro, há aumentos nas portagens. São aumentos expressivos? Vamos senti-los na nossa carteira? Há aumentos muito diferenciados. Nos transportes públicos, por exemplo, a CP está a apontar para subidas na ordem dos 6%, na Carris há algumas atualizações de preços de 5%. Nas portagens, a atualização será mais baixa, em torno de 2%, e ainda esta semana a Brisa indicou que, na verdade, só subirá as taxas de portagem em cerca de 1/3 das taxas de portagem que cobra atualmente. Os outros 2/3 ficarão congelados. Portanto, haverá aumentos diferenciados, mas sim, a mobilidade terá custos acrescidos. Para além daqueles que vamos vendo no gasóleo e na gasolina, no caso de quem anda de carro, que, como tu bem disseste, é um preço bastante volátil. Na habitação, que é inevitável não falarmos neste episódio do aumento dos preços, é uma das parcelas que têm cortado cada vez mais a carteira dos arrendatários. Vamos ter aumentos nas rendas? A resposta é, em princípio, sim, porque os senhorios estão autorizados a aumentar as rendas a 6,9%, mas depois caberá a cada senhorio decidir aumentar a renda nesse percentual ou mais baixo. Portanto, ou não aumentar. Mas a pressão existe e os preços das casas continuam a subir, embora de forma menos acentuada do que há uns meses e do que no ano passado. Portanto, continua a haver alguma pressão no mercado habitacional e no que diz respeito ao arrendamento, é expectável que os arrendatários possam ser sujeitos a novos aumentos agora a partir de janeiro. Miguel, depois de tudo isto, depois destes vários aumentos em diferentes setores, vamos ter, por outro lado, uma subida do salário mínimo, do salário na função pública e vão continuar os apoios sociais. Tudo isto vai conseguir compensar os aumentos de que tivemos a falar durante este episódio? É difícil responder a isso porque depende sempre do perfil de gastos e de rendimentos de cada família. Claro que sim. E estes aumentos nos salários na função pública cobrem uma parte da população, não é? Mas não sabemos exatamente como é que irão evoluir os salários no setor privado. Agora, tendo por base apenas esse universo de funcionários públicos ou de quem está coberto por esses aumentos que já estão garantidos e que já foram anunciados, sendo esses aumentos calculados com base na inflação de 2023 e perspectivando-se para 2024 uma inflação mais baixa, abre-se aqui a porta, como aliás escrevia hoje o Jornal Público, abre-se aqui a porta para algum ganho ou alguma recuperação de poder de compra de uma parte da população no próximo ano. Certo. Agora, até que ponto é que isso será extensível à população em geral, é difícil perspectivar para já, porque de facto há aqui vários aumentos de custos em perspectiva,
mas não sabemos ao certo se ao longo do ano uma parte desses aumentos podem ser revertidos, se haverá custos que podem descer, por exemplo, na energia, se haverá reduções intercalares dos preços da eletricidade ou do gás natural ou dos combustíveis ao longo do ano, e, portanto, é um bocadinho difícil perspectivar se há ou não uma recuperação de poder de compra transversal à população em geral. Miguel, muito obrigada. Vamos então esperar pelo próximo ano para sabermos qual vai ser a conjuntura económica, como é que ela vai mexer com as nossas carteiras. Obrigada. É o último episódio de 2023 do Economia Dia a Dia, mas voltamos já no dia 2 de janeiro. Convido ainda a ouvir o podcast de Miguel Sousa Tavares, de Viva Voz, coloca a paz no topo dos desejos para 2024 e diz que, do ponto de vista económico, os Estados Unidos não têm interesse em parar a guerra. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Muito obrigada, João. E assim, obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no Economia Dia a Dia, envie um e-mail para tearibeiros@expresso.empresa.pt. Voltamos no dia 2 com mais novidades económicas e tenha um ótimo ano. Já visitou hoje o BPI Expresso Imobiliário? Agora pode calcular o valor da sua propriedade e guardar a documentação da sua casa e do recheio numa nova área pessoal única no mercado. E ainda ficar a saber quanto pode pagar por uma casa, localizá-la com uma pesquisa por polígonos e conhecer as soluções de crédito habitação BPI. BPI Expresso Imobiliário.pt. Quem compra e quem vende na mesma página.